Eu tenho certeza que você, como engenheiro de software, deve estar preocupado com a observabilidade dos sistemas da sua empresa. Será que está funcionando? Será que não está funcionando? Está com algum problema em produção? Mas a pergunta é, você está preocupado com a sua observabilidade emocional? Linguagens que a gente tem que aprender e a gente esquece de olhar para as nossas emoções, porque é uma coisa que nesse meio empresarial, nessas coisas de companhia, não é tão divulgado ou às vezes não é tão incentivado. Você ser emocionalmente consciente é uma das necessidades hoje do mercado atual e é uma necessidade cada vez maior na sua carreira. Então, com o passar do tempo, quanto maior a sua senioridade, às vezes até no começo da sua carreira mesmo, como quando você está como estagiário, você entender as suas emoções e você trabalhar elas de uma maneira mais eficaz, vai te ajudar no decorrer da sua carreira. E pode parecer essa história de, ah, a pesquisa XPTO diz que as empresas estão procurando tal coisa. E não é isso. Eu posso te afirmar isso pela minha história. Eu sempre fui uma pessoa que era meio esquentada e com o tempo eu fui aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções. Ainda estou muito longe de conseguir lidar da maneira como eu quero, mas eu já começo a entender onde que uma coisa me incomoda mais, quais são as coisas que disparam gatilhos na minha emoção. Então, às vezes, eu percebo que uma situação específica no trabalho é uma situação que vai me deixar um pouco mais estressado. E aí eu consigo, de antemão, prever coisas que vão me ajudar a não explodir naquela situação. Ou, às vezes, até conversar com o meu líder ou com o meu gerente sobre aquela situação de antemão, para quando chegar naquele momento, eu ter um pouco mais de informação de maneira racional até, para eu poder lidar melhor com minhas emoções. Então, a gente se preocupa muito com os nossos sistemas quando a gente está falando de colocar ele em produção, mas às vezes a gente esquece de se preocupar com a gente mesmo. Então, você no seu dia a dia, você coloca um monte de alerta lá no seu sistema de produção para garantir que se alguma coisa falhar, você vai ser alertado, se alguma coisa deixar de funcionar da maneira como você espera, você seja alertado. Se o seu cliente estiver demorando para ter a resposta do sistema, a latência aumentou, você ser alertado. E você não faz a mesma coisa com você. Você sabe, por exemplo, quando que você não está bem o suficiente e precisa de alguém para vir e te ajudar? Você sabe, por exemplo, quando que você está demorando para dar uma resposta porque você está com uma sensação muito ruim, porque você está com um sentimento muito ruim, porque você está estressado demais, porque você chegou num momento de burnout, porque você chegou numa situação que você não sabe como resolver. E às vezes no seu trabalho, às vezes você mesmo tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Isso tudo a gente pode chamar de observabilidade emocional. Qual que é a observabilidade que você colocou em você mesmo? Como que você está observando o seu sistema interno? A gente, e eu posso dizer isso porque eu fiz isso por muito tempo, se preocupa muito com a tecnologia que a gente está usando. Mas as nossas emoções, o autoconhecimento de as coisas que são boas ou que são ruins para a gente, a maneira como a gente aprende, como a gente investe na nossa velocidade de aprendizado, as coisas que vão ajudar a gente a desenvolver a nossa carreira, não só como habilidades técnicas, porque é mentira falar que, não precisa aprender a linguagem X ou a tecnologia Y. Não precisa, esse é o nosso trabalho. É a mesma coisa você falar para um marceneiro que ele não precisa aprender a cortar madeira. Não, ele vai precisar aprender isso. A questão aqui, e é o que vai fazer todo o diferencial, é, além disso, o que mais você consegue colocar na sua vida para ela ser melhor? Então, o exemplo do marceneiro é perfeito. Ele não é suficiente ele só aprender a cortar madeira. Ele precisa saber vender o trabalho dele. Ele precisa saber fazer um acabamento para poder fazer isso. E aí a pergunta é, você está focado aí em aprender as tecnologias mais legais, os frameworks mais revolucionários, os design patterns do último momento, mas isso vai chegar um momento e a tendência é só piorar, isso não vai ser suficiente para sustentar a sua carreira, para sustentar a sua vida pessoal, porque eu acredito muito que não tem essa separação de profissional e pessoal, você é uma pessoa só. Tem o horário que você está trabalhando e tem o horário que você está com a sua família, que você está descansando. Mas você é um indivíduo só, você não é duas pessoas separadas. Então, assim como tem coisas que você pega no seu trabalho e você leva para sua vida pessoal, tem coisas que você pega da sua vida pessoal e leva para o seu trabalho. Às vezes é um aprendizado, às vezes é uma emoção. Um exemplo
que pode acontecer com você. Às vezes você teve um dia estressante no trabalho e aí você vai, sei lá, ter uma situação desagradável com a sua esposa por causa do seu dia de trabalho. Às vezes o contrário. Às vezes a sua filha fez alguma coisa que você não gostou e aí numa discussão no trabalho que você podia argumentar de uma maneira mais coerente, você acaba não argumentando, às vezes se estressando à toa. Então você é um indivíduo só. E essa coisa de equilíbrio emocional, de autoconhecimento, vai te ajudar a entender. Cara, eu preciso me conhecer melhor para poder oferecer mais no meu trabalho, para oferecer mais na minha vida. A gente gasta horas e horas estudando, por exemplo, uma linguagem para poder identificar um problema nessa linguagem de maneira mais rápida, para poder resolver um bug, porque a gente usou uma sintaxe que ali não era, porque a gente usou um componente daquela linguagem que era de outra maneira que é para ser usado. Mas você também tem que fazer isso com você. Como que é a maneira correta de usar as suas emoções? Qual é a maneira correta de você se colocar numa situação X ou Y para você poder resolver um problema? Ah, eu nessa situação aqui eu não tenho informação suficiente para resolver, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ajude, me ajude a resolver esse problema. Então, o meu convite aqui para você nessa reflexão é: procura se observar melhor, investe na observabilidade emocional, investe na sua observabilidade como indivíduo, não só na observabilidade dos seus sistemas. Legal?